Oi, oi, meus amores! Aqui estou eu, Saskia Carneiro, autora do livro Contra Dominismo, Despertar do Gigante. Na semana passada, nós combinamos de conversar hoje a respeito de anjos e demônios interiores, o verdadeiro mal dos palavrões e o verdadeiro valor das boas palavras, certo? Então, em primeiro lugar, é importante dizer que esse não é um assunto exatamente teológico, ele é um assunto da neurolinguística aplicada ao nosso desenvolvimento da inteligência espiritual. E o que é isso? Isso, em outras palavras, é a utilização das palavras para fazer melhoramentos nas nossas cabeças, né? No nosso psicológico. Por exemplo, se você tem uma palavra que faz um efeito bom na sua cabeça e uma outra palavra que faz um efeito ruim na sua cabeça, você deve escolher falar a palavra que faz o efeito bom, certo? É assim que funciona a neurolinguística. Ela vai caminhando com as palavras para poder te levar ao equilíbrio, certo? Então, essa é a questão da inteligência espiritual. E aí eu tenho que voltar a lembrar para vocês que esse assunto faz parte de uma psicologia doméstica. O que é a psicologia doméstica? A psicologia doméstica é uma coisa diferente da psicologia acadêmica. Ela não é uma psicologia clínica, ou seja, para você tratar as doenças mentais já estabelecidas, mas ela pode servir como apoio a um tratamento clínico também. Isso aí também é uma maneira de se falar que ela não é uma psicologia científica, pelo menos por enquanto não. Mas então, se ela é uma psicologia doméstica apoiada nas palavras, que palavras ela usa? Ela usa palavras do tipo Deus interior, céu e infernos interiores, anjos e demônios interiores, que são palavras, sim, do vocabulário religioso, mas o conceito delas não coincide necessariamente com o conceito religioso, entende? Depende da fé de cada um. O conceito delas coincide com o que é falado popularmente para todos os lados. Elas são palavras que constroem e definem a nossa estrutura psicológica. É isso que eu acredito aqui, porque são palavras faladas por todos, ali você percebe que existe uma estrutura psicológica construída nas pessoas em torno daquilo, tá certo? Para mim, essa estrutura é perfeita, até porque eu acredito num Deus criador, sabe? E eu acredito também que anjos são pessoas muito boas e demônios são pessoas tomadas por maus sentimentos, são pessoas tomadas por sentimentos animalescos. Mas ninguém tem que acreditar nisso. Eu acredito porque essa é uma estrutura que repete a estrutura do Deus Criador, mas ninguém precisa acreditar nisso. O que nós temos em comum é que são palavras que são faladas por todas as pessoas e produzem um significado básico nas nossas cabeças. Por isso que esse projeto leva em conta isso, entende? Então a gente esquece todos os entendimentos religiosos e se concentra no entendimento que é trazido aqui com base em termos que são teológicos, tá? O conceito de Deus interior também é relacionado pelas pessoas com o conceito de céu interior. E o que é o céu interior? É o estado de bem-estar, de prazer,
de felicidade, né? A gente também ouve dizer muitas vezes que quem faz os lugares são as pessoas, não é? Porque é verdade que se você estiver se sentindo bem, qualquer lugar é o céu. Se você estiver se sentindo mal, qualquer lugar é o inferno. Mas se você estiver rodeado de amigos, tem mais possibilidade de você se sentir bem. É como se você estivesse no céu rodeado de anjos. E se você estiver rodeado de inimigos, é como se você estivesse no inferno, rodeado de demônios. O Deus interior é o verdadeiro norte das nossas existências. É a verdadeira motivação das nossas vidas. É o que nos leva a ter vontade de viver. O amor é o que nos motiva, né? Uma pessoa apaixonada, ela vê melhor, presta mais atenção nos detalhes, ela escuta melhor, ela tateia melhor, ela sente os cheiros com prazer, ela fala com alegria, né? Porque o amor é isso, é o que nos dá vida. E uma pessoa apaixonada, ela se sente no auge da vida dela, no máximo da vida dela. Então, todo o funcionamento dela fica melhor. Aí a gente vê que o nosso grande diferencial é o amor. Nós somos criados pelo amor, né? Nós viemos do amor. A falta de amor, a falta de prazer, ela pode nos levar até morrer. Por quê? Porque a gente tem que ter amor até mesmo pelo alimento que a gente come. Se você faz uma comida com raiva, se você come uma comida com raiva, aquilo já não vai fazer tão bem para você quanto você se alimentar com prazer, se alimentar com amor mesmo, ou às vezes não com raiva, mas às vezes com nojo, às vezes não querendo comer aquilo, né? Então você vê que nós humanos sempre procuramos dar assim, uma aparência boa, até mesmo a nossa comida, né? Ao mesmo tempo, se nós vemos que Deus é amor, e essa é a nossa pacificação mental, né? O amor mais perfeito não é o amor que você tem por alguma coisa, então não pode ser uma força. Esse padrão de Deus psicológico que a gente tem não pode ser uma força, tem que ser um padrão de personalidade, que tenha reciprocidade no amor, sabe? Porque é o amor mais perfeito. E também não é só por causa disso, não. É porque esse nosso Deus interior também equivale ao ponto máximo da nossa evolução, que é uma personalidade. O ponto máximo da nossa evolução não é uma força, é uma personalidade que vai nos levar a sentimentos e coisas perfeitas, atitudes perfeitas, a uma vida perfeita como o ser humano busca e tem necessidade, que todos nós buscamos essa perfeição, né? Então, essa daí também é uma razão principal para esse Deus psicológico não ser apenas uma força, casa mais com o Deus de Jesus Cristo, né? Na Bíblia, um dos nomes de Deus é Eu Sou. E isso também para o nosso Deus interior nos mostra que a principal pergunta em relação a Deus não é o que é Deus, porque tudo é energia. A principal pergunta é quem é Deus, essa mente evoluída a qual nós temos como meta nos aproximar, porque isso aí faz muita diferença para nós. Então, os anjos são os bons sentimentos que nos levam à perfeição, à plenitude, né? E os demônios são aqueles que nos retiram a perfeição, nos levando à animalização, a nos comportarmos que nem bichos. E aí, o que a gente conclui disso? A gente conclui disso que, na realidade, você ir para o céu ou para o inferno vai depender dos seus sentimentos, não é verdade? Os seus sentimentos, seus bons pensamentos te levam para o céu.
Os seus maus sentimentos, os seus maus pensamentos te levam para o inferno. E aí os bons sentimentos são chamados de anjos e os maus sentimentos são chamados de demônios. As pessoas falam isso em todo momento. Ah, eu fiquei cheia de demônios na cabeça, fiquei cheia de preocupação, cheia de coisas, sentimentos ruins, certo? É uma frase bastante comum. Mas a gente também vê que esse é um conhecimento comum quando a gente vê aquelas várias representações que aparecem lá, o anjinho, o diabinho na cabeça do cara, né? Discutindo. Quer dizer, a pessoa na realidade está num conflito psicológico, né? Aí o anjinho com os bons sentimentos, o diabinho com os maus sentimentos. Mas ainda tem mais um tipo de história muito comum que a gente vê que as pessoas reproduzem esse pensamento, que são as histórias, por exemplo, do médico do monstro. O cara ótimo, tudo mais, toma uma fórmula, pá, vira um monstro. Mais modernamente é o Incrível Hulk, né? Que realmente é movido pelas más palavras, ele fica irritado, aí vira um Incrível Hulk, ele vira um demônio, né? Digamos assim, uma pessoa que está abaixo da humanidade com atitudes animalescas. Os anjos interiores, eles são construtivos. Você vê pessoas que a gente diz que são verdadeiros anjos, eles ajudam no trabalho, em tudo quanto é lugar, eles acrescentam, né? E os demônios interiores são destrutivos, são os maus sentimentos. Você vê que, por exemplo, uma pessoa, quando ela tem uma crise de ciúme, às vezes, ela destrói coisas, ela acaba com a vida dela, certo? A verdade é que só de nós termos maus sentimentos, nós já sofremos. Essa é que é a grande verdade. Porque nós nos destruímos sem amor. O amor é fundamental, sem amor nada fica em pé, sabe? E aí eles são a representação da falta de amor. E a paz, por exemplo, é um anjo interior fortíssimo. A perda da paz, geralmente, reflete os demônios interiores. A paz é o atributo número um da humanidade, vocês sabiam? Atributo número um da humanidade. O amor nos gera, mas a paz realiza a nossa existência, nos materializa. Porque da mesma forma que nós estávamos falando sobre o amor, a pessoa apaixonada, como é que ela se vivifica, a paz também é fundamental, porque se você não tiver paz, você olha e não enxerga, você escuta e não entende, você fala e não se expressa, você respira e não sente o cheiro, você tateia e não percebe o que é a coisa. Então a paz ela é fundamental para efetuar entre a questão mecânica dos sentidos e a questão mental realmente. E aí eu te digo que se penso logo existo é uma verdade, quando você está sem paz, você não consegue pensar direito. E porque você não consegue pensar direito, você causa a sua própria inexistência. Tem pessoas que passam essa vida inteira aqui como se fosse uma vida nula, simplesmente porque não tem paz de espírito para viver. Então, isso é uma qualidade muito importante, é um anjo interior fundamental, é um sentimento interior fundamental. Eu sou pacifista, eu prego a paz. Essa frase de funcionamento dos sentidos é uma frase lema da minha campanha. E é por isso, inclusive, que eu me visto toda de branco, para mostrar que a paz é o atributo número um da humanidade. E as palavras têm uma função fundamental nisso. Por quê? Você veja bem, nosso assunto é neurolinguística, que leva em conta as palavras que são utilizadas. E as palavras, elas materializam o mundo para nós. Elas não apenas descrevem os nossos pensamentos, elas são a própria base dos nossos pensamentos. São onde eles se apoiam, onde a gente constrói justamente os nossos pensamentos. Elas interferem no nosso psicológico, né? Como quando, por exemplo, você vê uma pessoa dentro de uma igreja se comportando como se fosse um anjinho, né?
lá todo quietinho. Quando a pessoa sai de dentro da igreja, ela vai roubar, vai falar mal dos outros, né, roubar nem que seja discretamente, falar mal dos outros, aquela coisa toda, e ainda se diz santa, citando lá a igreja que ela frequenta. Mas é porque, pelo menos naquele instante, ela desperta os bons sentimentos dela. Então é sempre válido ela estar ligada a alguma coisa que desperte a inteligência espiritual, porque o assunto principal é a inteligência espiritual, mas muitas vezes as religiões propagam essa inteligência. E até por isso, a gente vê que tem sabedoria no versículo bíblico. No princípio era o verbo. Sim, nós somos o verbo em primeiro lugar. Nós somos a palavra. Os animais, por exemplo, são muito menos desenvolvidos do que nós, né? Eles têm até uma linguagem oral. Com uma palavra só, eles expressam todos os sentimentos deles que vão modificando o tom de voz. Mas eles não têm uma linguagem verbal que nem nós. A linguagem verbal faz uma diferença incrível. É sem contar o seguinte, como o nosso aparelho fonador é desenvolvido, é fantástico para a gente produzir tudo quanto é som, enquanto os bichinhos não, tem uma caixa bucal reduzida, o gatinho só fala miau miau, o cachorrinho só fala au au, a cobrinha só fala ps, ps, né? É o sibilar, né? Eles têm uma caixa bucal desenvolvida perto dos seres humanos. E isso faz uma grande diferença, sim, se tem alguém que tem dúvida. Se tem alguém que tem dúvida que isso aí faça diferença, faz diferença sim. Eles fizeram uma experiência em que eles colocaram salas de aula para aprenderem um vocabulário maior em face de outras salas de aula que já foram treinadas com o conhecimento, mas sem aprender um vocabulário maior. E o resultado foi que a sala de aula que aprendeu o vocabulário maior, mais palavras, no final teve uma quantidade de inteligência maior, desenvolveu mais a inteligência delas, os alunos, né, desenvolveram mais a inteligência deles nessas salas de aula, justamente porque eles aprenderam mais palavras. Então você pensa que isso aí faz uma grande diferença, né? Os animais com uma palavra só não conseguem ter nem a memória, nem o desenvolvimento que nós temos. E aí é que a gente entra no assunto dos palavrões. E os palavrões, o que que fazem? Os palavrões fazem exatamente o contrário. É só você raciocinar que os palavrões nos levam a ficar menos inteligentes, porque eles reduzem as palavras. Tem pessoas, por exemplo, que encaixam palavrão toda hora, e aquilo não tem significado. Aquilo diminui a memória, diminui as palavras. Quer ver como é que diminui? Se você estiver passando numa trilha apertada, bem apertada, aí daqui a pouco você passa numa pedra. Mas aí, ao invés de você dizer que você bateu numa pedra, você fala um monte de palavrões. Ah, palavrão, palavrão, palavrão. Tudo bem. Quando você voltar, você provavelmente vai bater naquela pedra de novo. Sabe por quê? Porque você não vai se lembrar dela, você não definiu nada, você anulou aquele momento. Você só anulou aquele momento com palavras sem significado, só com maus sentimentos e agressividade. Se ao contrário, quando você estiver passando nessa mesma trilha, descalço, sem sapato, sei lá, bateu com o pé, você gritou, ai, que pedra pontuda, doeu, hein? Bem do lado direito. Eu não vi direito porque estava cheio de mato. Quando você voltar, quando você estiver chegando perto daquele lugar ali, você, ai, que pedra pontuda, cheia de mato, bem do lado direito. Ó, vou prestar atenção. Você não vai bater mais o pé nessa pedra, enquanto com o palavrão você não vai memorizar. E essa experiência do aumento do vocabulário, ampliar a inteligência, totalmente
totalmente lógica, ela é totalmente lógica, porque quanto mais base você tem para raciocinar, mais longe você lança o seu raciocínio com toda certeza, entende? Você vai estar esticando realmente a sua inteligência, né? Então, quanto mais palavras, mais você estica a sua inteligência. Quanto menos palavras, que é o que o palavrão faz, mais você diminui. Porque as palavras são realmente importantes. Que uma só palavra tem a capacidade de nos transformar em verdadeiros demônios. Você pega um exemplo assim, tem uma namorada esperando um namorado, e ele está demorando. Alguém chega para ela e fala assim: olha, da outra vez que ele demorou assim, ele estava te comprando rosas. Aí pode ser que quando ele chegar, ele encontre um anjo, né? Ou não, né? Ela vai falar, cadê minhas rosas? Né? Mas se ela estiver lá esperando e chegar uma pessoa para ela e falar assim, olha, da outra vez que ele demorou assim, ele estava te traindo. Pode ser que quando ele chegue, ele encontre um demônio e não um anjo, não é verdade? Quantas pessoas não ficam paralisadas nas suas vidas por causa de apenas uma palavra ruim, sabe? E aí a gente vê que também no, na inteligência espiritual, na inteligência psicológica, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ao semelhante como a si mesmo, também são regras fundamentais, porque dependendo disso, você vai transformar o seu mundo no céu ou no inferno. Você mesmo pode ficar viciado em ter uma mentalidade negativa e animalesca, por mais que você não queira. Sabe como é que é? Porque nós materializamos o mundo em torno de nós. E se nós não amamos a perfeição, não amamos a Deus, no caso, quem não acredita não ama a perfeição, o Deus interior, né? Não tem capacidade de transformar o mundo que existe em torno dele num mundo melhor, porque tem valores falsos. Transformar o mundo num céu ou num inferno é a escolha de cada um de nós, mas a inteligência espiritual é o que é realmente capaz de nos fazer felizes, tá bem? Então, muito obrigada de vocês terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado, pensem na importância disso, na importância com o cuidado com as palavras, que ainda tem muito mais coisa além disso, certo? Mas esse é o nosso principal ponto, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Nós vamos falar então sobre o jejum do leite e do mel, que é o jejum que eu falo, tá bom? Até lá, beijinho. Nessa linda paisagem de Raposo, Deus abençoe a todos, nosso Deus fortaleça a todos com ondas de paz, amor e boas energias. Deus abençoe. Tchau, tchau.